Olá, saudações a todos os participantes do 14º Seminário de Pesquisas de Pós-Graduação em Linguística da UFSCar. Eu sou a Paula Gomides. Eu sou doutoranda na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e sou mestra em Educação pela Universidade Federal de São João del Rei. E aqui comigo nesse trabalho, estamos apresentando eu e a Maria José de Alessandro Nogueira. Ela é mestra em Linguística pela UFMG e agora doutoranda também em Letras pela UFMG. Bom, este trabalho, ele tem como título Interação e Construção de Sentidos, a utilização de música em uma aula de português como língua estrangeira e faz parte do eixo ensino e aprendizagem em línguas. Aqui nós temos a organização desse trabalho. Inicialmente, nós vamos abordar o cenário no qual os dados foram coletados, após a nossa motivação inicial, em seguida os construtos teóricos, transcrição como ato situado, exercício de análise, discurso e identidade e nossas considerações finais. Os dados apresentados aqui nessa oportunidade foram dados trabalhados em uma disciplina ministrada em colaboração internacional, do curso de pós-graduação em educação, foi uma disciplina em colaboração com o professor David Bloom, da Universidade de Ohio, juntamente aos professores Gilcinei Teodoro e Maria Lúcia Castanheira. Então, o que acontece? Foi um trabalho final de disciplina, então nós analisamos alguns dados da minha dissertação de mestrado, alguns dados que não foram trabalhados na dissertação e que nós levamos para analisar e nos aprofundar agora com os conteúdos da disciplina. E agora, já aqui abordando mais essencialmente o cenário, se tratava de uma primeira aula de um curso de português para estrangeiros, um curso de PLE, o português como língua estrangeira. Esse curso ele foi ministrado na Universidade Federal de São João del Rei, onde eu fiz o meu mestrado e também coletei os meus dados. O objeto de análise, inclusive, da minha dissertação foi as estratégias de letramento acadêmico de estudantes estrangeiros na universidade. Então, nesse momento, eu estava realmente engajada nas atividades em que os estudantes estrangeiros participavam. Então, nessa oportunidade, eu observei essa aula, eu fiz anotações, eu fiz gravações. E nesse momento haviam 12 estudantes estrangeiros latino-americanos matriculados nessa disciplina, que não era uma disciplina vinculada diretamente aos cursos deles, mas sim um projeto de extensão desenvolvido pela própria universidade, em parceria com a assessoria internacional. E na época, esses estudantes eram todos estudantes em mobilidade de crédito, que quer dizer mobilidade de crédito, Um estudante que vem para o Brasil fazer um intercâmbio por um curto período de tempo, 6 meses a 1 ano, mas continua vinculado à sua universidade no exterior, Ele vem aqui e depois ele acredita as disciplinas que ele fez aqui e lá, Da mesma forma que os brasileiros também fazem quando há oportunidade. E nesse momento haviam 12 intercambistas latino-americanos, não havia nenhum estudante que viria fazer o curso inteiro no Brasil, que significa mobilidade de grau, e todos falantes de espanhol, eram todos estudantes falantes de espanhol, de países como Chile, México, Colômbia, eram esses os estudantes. E esse curso é um curso opcional, mas eu acredito que ele teve uma adesão boa pela quantidade de estudantes matriculados nesse período. Os dados foram coletados em março de 2018 e aqui nesse caso nós estamos fazendo um exercício de microetnografia do discurso na sala de aula. A professora que ministrou essas aulas foi uma aluna do curso de letras do 4º período, São distribuídas bolsas, como é um projeto de extensão, e essas aulas costumam durar cerca de um semestre,
né? Elas acompanham esses alunos. E como os intercambistas em mobilidade de crédito, eles não precisam comprovar proficiência em língua portuguesa, acontecem algumas situações nas quais eles precisam se aprofundar um pouco mais no idioma. Muitos vêm para o Brasil sem o conhecimento da língua portuguesa. Então, nesse sentido, o curso, né, a tentativa do curso é realmente ajudar. Mas não se trata ainda de um curso preparatório para CELP-Brás, né, que é, no caso, um curso em que os estudantes precisam realmente comprovar proficiência. Ele não é voltado para o CELP-Brás, mas sim em oferecer temas como a língua e a cultura brasileira para os alunos. E aí a nossa motivação inicial foi ampliar nossa visão como professoras e pesquisadoras sobre a dinâmica interacional presente em salas de aula de ensino de línguas, sobre a ótica social e humanística do language, né? O David Bloom vai trazer esse conceito para nós. E aí nós buscamos analisar como os alunos e a professora significam sentidos produzidos coletivamente nessa aula, né, que é uma aula de leitura e que explora o gênero textual música, poema, né? No caso a gente está entendendo a música do Chico Buarque como música e também como um poema, que é a canção que se chama Construção, do Chico Buarque. E nós também desejamos teorizar sobre como interlocutores da sala de aula agem e reagem uns aos outros, uns com os outros, né? Nesse espaço de interação social. E aí, levar essa música para ensinar línguas para os alunos, né? Para ensinar a língua portuguesa, foi um combinado que a coordenação do curso fez com os alunos desde a primeira reunião. E também teve um outro acontecimento, né? A coordenação desse curso disse para que eles não utilizassem o espanhol durante as suas interações, né? Como vocês vão ver um pouquinho mais para frente, se refletiu na forma como eles agem e reagem em interação com a professora. Bom, a transcrição aqui apresentada, né? Ela está estruturada em unidades de mensagem e sinalizada prosodicamente por aspectos verbais e não verbais, decorrentes da interação do grupo. A linguagem escrita foi usada para apresentar o contexto interpretativo das interações a partir da dinâmica trabalhada em sala de aula. E aí a gente está entendendo a transcrição como um ato político e, portanto, não neutro. A escolha do pesquisador se faz presente no ato da transcrição, né? E a forma como a gente utiliza ela, né, são todas decisões importantes e que mostram aquilo que nós estamos querendo analisar e mostrar por meio desse nosso pequeno exercício. Aqui estamos mostrando rapidamente como foi feito esse mapeamento, né, de transcrição. E nesse momento eu gostaria muito de agradecer a duas pessoas que colaboraram com esse trabalho, principalmente com a transcrição, que é a Andréia Ulisses e a Vanessa Silva, que realizou esse trabalho junto com a gente na disciplina lá da UFMG. Agora a seguir, a Maria José vai continuar a nossa apresentação. Olá, pessoal. Eu vou dar continuidade à apresentação da Paula e aqui eu apresento um recorte da transcrição e a interação entre professora e alunos. Aqui são dois alunos interagindo e aqui nós vemos, né, na nossa análise, que os alunos ativam seu repertório cultural para compreender as unidades de discurso por meio das palavras tropeçou, céu e metáfora. A professora não explora os recursos internalizados dos alunos, não considera seu background social e cultural. Os sentidos não são socialmente explorados ou construídos para estimular a compreensão de contextos multiculturais ou favorecer o letramento crítico. Parece ocorrer uma tensão dialética na inter-relação. Os alunos dão a impressão de querer ir além do léxico. Apenas 3 entre 12 alunos se expressam, sendo mais participativo aquele que sugeriu estudar construção. A forma de interação da professora com os alunos reflete a política linguística, que prioriza o uso do português na estratégia de internacionalização da universidade. A relação entre os interlocutores parece ser tensionada quando há um esforço de construção de significados para além do léxico da canção. É crescente a prática de letramento crítico no Brasil
por meio do gênero música, com letras também consideradas poemas, como no caso de construção. No exemplo, nós percebemos que as identidades devem ser entendidas como verbo, e isso não foi feito de forma a facilitar a compreensão de como o aluno se posiciona frente a atividades como leitura de textos. O discurso ocupa lugar central na construção da identidade. Por meio dele, os sujeitos produzem e processam representações da realidade cultural e ideologicamente construída. Há mudanças nas posições de poder entre professora e alunos quando eles tentam, entre si, proceder à compreensão dos sentidos da letra da música, como nós vemos naquele recorte. As nossas considerações são as seguintes: a leitura da dinâmica desse microevento na sala de aula foi feita por meio do viés microetnográfico. O discurso transcrito aponta para uma tentativa de construção de sentidos por parte dos alunos como esforço para legitimar seu pertencimento ao grupo social. Universidade e alunos entendem que sua inclusão depende da aquisição da língua portuguesa. E, por fim, percebemos a tentativa de quebrar a barreira linguística e a existência do confronto com o que é estranho, com o que é estrangeiro, o céu, tropeçar, tropeçou, metáfora. A abordagem da professora acena para a ausência de uma perspectiva social e humanística no espaço da sala de aula. Quem fala outra língua, no caso os alunos, possui pelo menos duas identidades que devem ser consideradas no ensino de uma língua estrangeira: a identidade da língua materna e a identidade da língua estrangeira. Para encerrar, nós pensamos que é possível que a identidade da professora esteja em construção, já que, à época, ela cursava sua graduação em letras e ela está em constante aprendizado quando exerce sua profissão, quando está em serviço. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.